Então, quando a gente falou ali de pontes locais, né? Primeiro pontes, depois pontes locais, né? A gente tentou meio que, assim, falar, opa, talvez as pontes locais sejam a explicação lá daquela questão do granovetter, né? Das pessoas, elas obtêm as informações através de pontes locais, as informações de emprego, né? Porque as pontes locais, elas conectam, assim, tipo, grupos diferentes, né? Então, são grupos que têm informações diferentes. Só que assim, no estudo lá do Granovetter, quando ele perguntou para as pessoas não falaram assim, ah, eu obtive a informação de emprego através de uma ponte local. Eles não falavam isso. Eles falavam assim, ah, eu obtive a informação através de um cara que não é tanto meu amigo, assim, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, a grosso modo, agora é falar assim, olha, se um carinha está envolvido numa ponte local, se o carinha tem uma ponte local ali, né, que é para um vizinho dele, então esse vizinho é um amigo fraco, tá? É isso que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai agora conectar de fato a questão de ponte local com amizade fraca. Essa que é o próximo objetivo nosso aqui, tá? Então assim, a gente vai precisar então agora voltar a falar lá do fechamento triádico para a gente definir o que a gente chama aqui de propriedade do fechamento triádico forte, tá? Já vamos chegar lá, tá? Mas assim, nesse ponto a gente vai ter que distinguir aqui a força nas ligações. Normalmente até então a gente estava falando, né, de um grafo que tem ou não tem aresta aqui, tipo, a aresta existe ou não existe, tá? Então a gente agora quer distinguir entre amigos e conhecidos, e também não conhecidos, né? Tá? Pessoas que não se conhecem. Tá? Então, assim, a gente não vai querer entrar no mérito de discutir o que é essa força, tá? Mas a gente só vai fazer assim, a gente vai dividir em dois grupos, né? Os laços fortes e os laços fracos, tipo... É que poderia ter... Ah, eu sou bastante amigo, eu sou... Sei lá, se você desse de nota de 0 a 100, quanto que você é amigo de um cara? A gente não vai fazer isso, tá? É assim, ou o cara é muito amigo ou é pouco amigo, né? Ou não é amigo, tá? Então a gente vai usar assim, ó. Tá aqui a aresta, né? Então isso daqui é um caso em que A e B não são amigos, tá? Agora aqui, A e B se conhecem, tá? Só que quando eu usar o Wzinho, é de weak, né? Que é fraco. Então é um fracamente conhecido. E o outro caso é o strong, que é um Szinho aqui, tá? Então, na verdade, agora eu tenho, em vez de dois casos, que nem a gente tem num grafo normal, que é existe ou não existe aresta, agora eu tenho três casos. Opa, que é ou eles não se conhecem, né? Ou se conhecem mais ou menos, ou se conhecem bastante, tá? E nosso grafo vai ter essa cara agora aí. Tá? Então, agora a gente vai meio que repensar lá no fechamento triádico. Porque o fechamento triádico era assim, né? Se você tem o A que é amigo do B e do C, é provável que essa aresta aqui feche aqui também, tá? Só que agora a gente tem arestas com forças, né? Então, a gente está querendo falar assim, o do fechamento triádico, a gente quer melhorar um pouquinho aquela ideia do fechamento triádico. A gente vai falar assim, ó. Se o A tem laços fortes, tá? Então tem que ser laços fortes, não pode ser fraco. Para o B e para o C, então a aresta BC é muito provável de se formar, tá? Então agora a figura é assim: A, B e C. Se as duas arestas forem fortes, tá? Aí sim eu vou formar uma aresta aqui, tá? É provável de formar. Então, se isso não ocorre, então a gente vai falar que o nó ele viola essa propriedade. Então, como é que é? Agora sim, uma definição formal aqui, tá? Eu vou falar assim, ó. Dizemos que um nó A ele viola a propriedade de fechamento triádico forte. Então, fechamento triádico forte, né? Então, se ele tem laços fortes com nós B e C e não há nenhuma aresta, seja forte ou seja fraca, entre B e C. Então, por exemplo, o A, ele tem amizade forte
S e S, né? Com o B e com o C. Se não tem aresta aqui é um S, tá? Deixa eu desenhar de novo. Aqui é um S, strong, tá? Então, se não tem aresta entre B e C aqui, então o A ele violou a propriedade do fechamento triádico forte, certo? Nesse caso aqui, ó, se o A tem uma ligação forte com o B e uma ligação fraca com o C, não posso dizer que ele violou a propriedade, tá? Então, a propriedade ela fala sempre assim de duas ligações fortes, tá? E aí você teria que ter uma aresta aqui, não importa qual aresta, tá? Pode ser forte ou fraca, mas tem que ter uma aresta. Então, nesse caso aqui, ele viola, tá bom? Se fossem amizades fracas, como eu falei, aí não viola, tá bom? Então, para pensar que a gente começou a falar novamente do fechamento triádico, mas agora a gente especializou para a questão dos laços fracos e fortes e deu uma definição formal aqui, tá? O contrário é assim, né? Se o nó satisfaz a propriedade se ele não viola, tá bom? Então, sei lá, tipo A, B e C, né? A, B e C, aqui é forte e forte, então se aqui tiver uma aresta, não importa qual que seja, ele respeita, ele satisfaz o fechamento triádico forte, tá? Beleza. Então, assim, professor, é certo você fazer essa definição formal aqui? Quer dizer, o mundo real se comporta dessa forma? Não, o mundo real não se comporta dessa forma, né? Tipo, a gente está sendo um pouco restritivo demais, mas talvez a gente fazendo... Aí que tá, essa que é a parte legal dessa disciplina aqui, dessa área. Porque, assim, o mundo real é uma coisa que tem muitas variáveis pra gente analisar. E aí, às vezes, as variáveis são subjetivas. Então, às vezes, a gente tem que fazer, tipo assim, meio que forçar um pouco a barra do que acontece no mundo real para transformar isso para uma definição formal e ver que tipo de conclusão que a gente chega. Porque se a gente chegou na conclusão que bate com o que acontece realmente, a gente tem uma teoria que faz sentido e que a gente pode usar para outras coisas. Por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu podia ser lá uma pessoa da antiguidade que ficava observando que a cada 365 dias, às vezes 366, sei lá, o Sol, o céu estava tudo na mesma posição, alguma coisa assim, né? Quer dizer, o ano durava 365 dias. Parando para pensar agora, não sei nem como é que eles fariam isso. Mas enfim, talvez o cara estivesse só observando. 365 deu um ano, 365, 365. Mas eles não sabem a explicação disso daí. Aí no momento em que, sei lá, acho que Newton foi lá e definiu regras e definiu equações, essas equações, elas são assim, ela não é a realidade. Por quê? Porque a gente fala que está se movendo no vácuo, mas às vezes não está se movendo no vácuo. Às vezes a gente assume que um corpo ele é redondo, né? Uma esfera perfeita, mas na verdade talvez não seja uma esfera perfeita. Então tem várias coisas ali que modificam. Mas quando o Newton conseguiu aquela equação, as equações dele, que descrevem o movimento dos planetas, eu poderia simplesmente aplicar, esse planeta está a tanta de distância, ele tem tanto de massa, não sei o quê, e aí eu sei exatamente quanto que dura o ano daquele planeta. No caso da Terra, 365 dias, no caso de outros planetas lá dura uma outra quantidade de dias. Então, assim, mesmo que eu tenha uma teoria que explique aquela teoria um pouquinho forçada, porque não considera trilhões de variáveis do ambiente, mas ainda assim ela bate com a realidade e ela é útil para a gente prever coisas, e não só ficar, tipo, vendo que, na Terra é tantos, né? O mesmo que a gente observasse o ano de Marte, mas a gente só está observando, a gente não tem uma equação que consegue prever o que acontece num planeta de um outro sistema planetário, né? Tá? Então é mais ou menos nesse sentido aqui, que às vezes a gente força a barra nessas definições, tá? Se acostumem com isso, assim, um pouquinho. Não é uma coisa que a gente está acostumado muito em computação. A gente não está, mas, por exemplo, físicos estão acostumados com esse tipo de ideia aí, tá? Então,
Então, olha só, nessa figura aqui, que é a mesma figura que eu já tinha mostrado para vocês, eu coloquei um monte de símbolozinhos aqui que indicam se as ligações são fortes ou fracas entre as arestas. Por quê? Porque agora a gente está trabalhando com arestas fortes ou fracas, ou não tem aresta, né? Por exemplo, de A para G não tem aresta, tá? Então, se você parar para olhar, todos os nós aqui respeitam a propriedade de fechamento triádico forte, né? Podemos pegar um aqui para ver, por exemplo, o B. Vamos ver o B aqui, tá? Para onde que ele tem amizades fortes? Ele tem amizades fortes aqui, ó, por exemplo, para esse cara aqui e para esse cara aqui. Então tem que ter uma aresta aqui. E tem, de fato, tá? Que mais? O B tem amizade forte nesse e nesse. Aí tem uma aresta aqui? Tem uma aresta aí, certo? Então, tá respeitando. Ou, por exemplo, aqui, ó. Aqui e aqui. E aí tem uma aresta aqui? Tem. Tudo bem que ela é fraca, mas tá aqui a aresta, certo? Se você for fazer isso para todos os vértices do grafo, todos os nós do grafo, você vai ver que sempre está respeitando, certo? Mas agora aqui, ó, vamos supor aqui, só para a gente entender a definição. Se AF fosse um laço forte, então aqui, ó, em vez de W, se aqui fosse S, tá? Aí já vai ter problema aqui. Por quê? Por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. O A agora tem laços fortes com o E e com o F. Tá? Então, aqui ele tem laço forte para cá e laço forte para cá. Então, eu deveria ter uma aresta aqui, ó, conectando esses caras. Fraca ou forte, mas tem que ter aresta, tá? Então, se fosse S aqui, se fosse ligação forte com o F, aí o A já não estaria respeitando o fechamento triádico forte, tá? Também mesma coisa aqui, ó, tipo, aqui, ó, faltaria uma, porque aqui o F agora tem uma amizade forte para o G e uma amizade forte para o A, então teria que ter uma aresta aqui, tá? Então, do jeito que tá, o F não está respeitando aí a propriedade de fechamento triádico forte, tá? E aqui que vem o teorema, primeiro teorema aqui, acho, da disciplina, que a gente vai provar alguma coisa, tá? Eu tinha falado isso para vocês, antes de ler o enunciado do teorema, né? O que eu tinha falado para vocês? A gente falou assim, eu tenho uma suposição lá que talvez as pontes locais sejam o X da questão lá, né? Tipo assim, por exemplo, a ponte local é onde que passa a informação lá dos empregos, tá? Só que as pessoas, elas não chegam e falam assim, olha, eu obtive informação de pontes locais. Elas não falam isso, elas nem sabem o que é ponte local. Elas falam assim, eu consegui de um amigo que não é tão amigo, tá? Então, esse teorema, ele vai relacionar as duas coisas. Ele fala assim, se tiver ponte local, essa ponte local vai ser um laço fraco, ou seja, vai ser uma amizade não tão forte, tá? Então, é isso que está escrito aqui, ó. Vamos ler com calma, tá? Se um nó A satisfaz a propriedade do fechamento triádico forte, tá? Então, assim, a gente está supondo que no nosso mundinho idealizado, no nosso mundo de esferas perfeitas, no nosso mundo onde as coisas funcionam no vácuo, né? Que nem eu estava falando lá da física, né? No nosso mundinho idealizado, fechamento triádico forte é uma propriedade que tem que ser respeitada, né? Se não estiver sendo respeitado, alguma coisa está errada. O mundo não é aquele lá. Estou falando desse mundinho idealizado aqui. Então, supondo que o A satisfaz a propriedade de fechamento triádico forte, tá? E aí, assim, se ele tiver envolvido em pelo menos 2 laços fortes, tá? Então, respeita lá, mas ele está envolvido em 2 laços fortes. E aí que vem a parte interessante. Qual que é a conclusão? Então, qualquer ponte local em que A está envolvido tem que ser um laço fraco. Tá bom? Então, no fundo é assim, tipo, o A, fechamento triádico forte está funcionando e o A tem pelo menos 2 grandes amigos. Ou seja, ele tem pelo menos um grupinho ali de pessoas que ele é amigo. Mas se ele tiver alguma ponte local que sai dele, então essa ponte local vai conectar ele com um cara que não é tão amigo dele. É isso que esse teorema fala aqui. Então, muito interessante como é que a gente conseguiu conectar esses conceitos de sociologia, psicologia, com agora sim uma demonstração formal de teorema, tá?
Então, assim, ó, se isso for verdade, se esse teorema for verdade, ele vai explicar, né, o fato de a gente obter as informações de conhecidos ao invés de amigos, certo? Tá? Muito legal isso daí. Então, a gente vai provar isso daqui agora matematicamente, né? Sempre que eu tenho um teorema, uma afirmação, a gente vai ver isso diversas vezes na disciplina aqui, a gente vai acabar tendo que provar isso daí. Tá? Ah, professor, mas eu não gosto de prova. Não, é legal a gente ver a prova, porque a prova, ela, de certa forma, explica por que as coisas são verdades. A gente não vai simplesmente acreditar, tá? Se você fica fazendo experimentos, só constata as coisas, você vai estar igual a gente estava, que a gente está até agora nesse ponto da aula aqui, né? A gente só constatou que as conexões são entre laços fracos, talvez sejam pontos locais, mas a gente não entende o porquê. E quando a gente vê a demonstração, a gente acaba entendendo o porquê. Então a demonstração ela é bem simples, assim, tá? Mas também serve aí pra gente dar um pontapé inicial nessa questão de demonstrações aí, que a gente vai continuar vendo aí nessa nossa disciplina aí, tá? Então, a demonstração ela segue por contradição, né? Então, o que a gente vai contradizer? Porque o teorema falava assim, se tiver uma ponte, se eu tiver um nó A, que tiver, sei lá, tiver uma ponte local, essa ponte local tem que ser uma amizade fraca, tá? Porque ele tem uma ponte local pro nó B, tem que ser uma amizade fraca. Então, a gente vai contradizer isso, a gente vai supor, só para contradizer, que aqui é uma amizade forte. Então, tá, ó, considere, primeiro passo aqui da demonstração. Considere o nó A que, por contradição, né? Como eu falei, por contradição, tem uma ponte local forte para o nó B. Tá? Então tá aqui, ó. Isso daqui é uma ponte local forte. Vamos supor que é uma ponte local forte. Tá? A gente quer mostrar que, na verdade, vai ser uma ponte local fraca. Né? Quer dizer, ou, pelo menos assim, não pode ser uma ponte local forte, né? Tá? E assim, pela hipótese... que hipótese, né? Hipótese é a hipótese do teorema, né? Do enunciado, né? Então aqui, ó. Hipótese é sempre o que a gente assume antes de sair provando o que a gente quer provar. Então, no caso, a hipótese aqui, ó. Satisfaz a propriedade de fechamento triádico forte e está envolvido em pelo menos 2 laços fortes. E o que a gente quer provar, né? Que a gente chama de tese, é isso que está em verde aqui. Então, pela hipótese, o A satisfaz fechamento triádico forte e está envolvido em pelo menos 2 laços fortes. Então tá, vamos voltar lá. Pela hipótese, tá? O A também tem outro laço forte. Então, sai um outro laço forte, porque está envolvido em pelo menos 2. Tá? Vou chamar esse carinha aqui de C. Tá? Aqui é um laço forte também. Ainda pela hipótese, a gente está supondo também, né? O que acontece? A propriedade lá do fechamento triádico forte acontece. Então, se a propriedade do fechamento triádico forte acontece, se o A é fortemente amigo do C e o A é fortemente amigo do B, e o fechamento triádico ocorre, então eu tenho que ter essa aresta aqui. Tá? Ligando entre B e C. Não importa se é forte ou fraca. Beleza. Só que o que acontece nesse caso? Se eu tiver essa aresta aqui, eu não posso dizer que isso daqui é uma ponte local. Tá? Porque ponte local tem que conectar caras com distância maior do que 2. Tá? E aqui não pode ser. Então qual que é a nossa conclusão aqui, né? Se a gente supôs por contradição, por absurdo, né, que isso daqui era uma ponte local forte. Mas se for uma ponte local forte, as coisas acontecem de forma que isso daqui não é uma ponte local forte. Portanto, não pode acontecer isso daí, tá? Então a demonstração ela é simples, assim, ela termina aqui com isso daí, tá bom? Então isso conclui aí a primeira parte aí do capítulo 3 sobre laços, a força dos laços fracos, que vem lá daquele estudo lá do Mark Granovetter, tá? E a gente concluiu aqui por esse teorema que a gente supõe algumas coisas como o mundo se comporta, ou seja, fechamento triádico forte, tá? Então, pontes locais são, na verdade, conexões com amigos não tão conhecidos assim, tá? Muito legal isso daqui.